Dá para ser melhor do que isso? Novo vídeo sobre os destaques da Copa do Mundo de Boulder, feitos aqui, diretamente de Praga. Eu vim aqui ver pela primeira vez, se vocês acompanharam aí nas redes sociais, eu postei a emoção de estar aqui. É difícil descrever o que é estar aqui numa Copa do Mundo, a sensação que é ver essa torcida louca, alucinada, principalmente com o grande ídolo deles. Olha ali, passando agora um filme dele, por sinal, Adam Ondra, que ele, assim, deu para ver aqui. O primeiro destaque já dá para dizer que é o quanto ele é aqui um popstar. Mas, bom, deixa eu botar um pouco de ordem. Vou falar para vocês que a minha ideia é fazer logo um vídeo, que é esse aqui, contando os destaques da Copa do Mundo, como a gente está acostumado a fazer no canal. E no decorrer das próxima semana ou 2 semanas, vai ter um vídeo especial só para contar o que foi essa experiência de vir ao vivo para uma Copa do Mundo de escalada. Começando a falar do local, a gente está falando de que já são 20 anos desde a última Copa do Mundo de escalada aqui em Praga. Então, depois de 20 anos, eles fizeram essa estrutura aqui no Parque Letna, bem perto da cidade velha de Praga. E toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui foi montada especialmente para o evento e vai ser desmontada assim que ele acabar hoje. Eu estou falando com vocês aqui entre a semifinal e a final feminina. E ontem aconteceram as finais, a final masculina e a semifinal também. A gente já pode começar com o primeiro destaque, falando sobre a presença de 2 grandes ícones e ídolos da escalada mundial que fizeram a primeira aparição deles na Copa do Mundo nessa competição, justo nessa que eu vim, olha só. Claro que eu estou falando do próprio Adam Ondra e da Janja Garnbret. E o Adam Ondra não poderia ser melhor do que escalar em casa, e enquanto muitos estavam meio desacreditados pelo que a gente escutou aqui, sem achar que ele ia chegar na final, ele foi lá e foi passando, assim, realmente dá pra ver que foi com a força da torcida, ele foi passando cada etapa, até ontem chegar nas finais e em 5º lugar e conseguir a medalha de prata. Eu tive que sair de lá um pouquinho porque o som estava muito alto, talvez aqui também vai estar, mas vamos ver. Bom, voltando para os destaques então, vendo o que foi a loucura da final masculina ontem, uma experiência assim ímpar, impressionante estar no meio da torcida, principalmente quando eles tinham o Adam Ondra para torcer. Mas a medalha de ouro ficou para o coreano Da-hyun Lee, que foi pouco a pouco fazendo o topo de todos os boulders, e assim ele levou o ouro. Um coreano muito jovem, mas que ficou no topo hoje. E em terceiro lugar, quem a gente já está acostumado de ver no pódio, que foi o Mejdi Schalk, da França. Levou a medalha de bronze. Também outra, não dá nem para chamar de promessa da escalada mundial. A gente ainda teve a felicidade de estar aqui nas qualificatórias e acompanhar a participação do Richard, que foi o único representante brasileiro nessa etapa e conseguiu 3 tops, sendo que essa foi a primeira participação dele na Copa do Mundo de escalada da vida. Então, a gente ainda conversou com ele para saber o que ele achou dessa primeira participação. Olha aí. Olha aí, gente, estou aqui com o Richard, que acabou a primeira participação dele na Copa do Mundo de escalada aqui em Praga. E aí, Richard, como foi estrear na Copa do Mundo? Cara, foi muito legal. Assim, é muito difícil, mas os boulders são assim, bem tranquilos. Parece que eles são monstros de 7 cabeças, mas assim, na verdade, são todos escaláveis. Então foi uma experiência muito da hora. Muito bom, o Richard conseguiu 3 zonas. Inclusive, a primeira zona foi em flash, coisa que nem o Adam Ondra conseguiu. O pessoal aqui tá de prova, mas é isso aí, cara. E aí, qual é o próximo passo? Cara, agora a próxima etapa eu vou para Innsbruck e de lá eu vou competir em Gay Boulder daqui 2 semanas. Então agora essa é a próxima etapa. Boa, valeu, boa sorte, cara. Valeu. E como eu já falei, daqui a 1 hora vai começar a final feminina, que já proporcionou pra gente momentos incríveis. Desde a volta da Janja Garnbret no seu ápice, dando do jeito que a gente conhece ela, dando topo em tudo, flash à vontade, e ter a oportunidade de presenciar isso aqui ao vivo foi algo assim indescritível. Daqui a pouco vai ter ela, Oriana Bertoni, Miho Nonaka, Stassa Gale e a Futaba Ito e outra francesa na grande final. E a gente está aqui para torcer, para registrar, e daqui a pouco eu volto nesse próprio mesmo vídeo, talvez já no aeroporto, para falar do que foi essa final feminina.
A gente tá aqui agora, acabou essa final maluca feminina. Olha ali, olha a campeã dando entrevista. Oriane Bertoni conseguiu prevalecer sobre a Janja Garnbret e foi a campeã da etapa. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco disso. Bom, como vocês podem ver, eu não tô nem mais no evento em Praga, nem no aeroporto gravando esse vídeo, já tô aqui perto de casa. A verdade é que acabou o evento, a gente teve que ir correndo para o aeroporto, porque o nosso voo já era ali nas próximas 2 horas. Então, pode ser que seja até bom ter passado essas 24 horas para poder baixar um pouco a emoção e poder explicar mais um pouco nessa segunda parte do vídeo que foi essa final feminina. Vários adjetivos cabem aqui. A gente pode falar de inesperado, pode falar de de superação, de surpresa. E claro que a gente está falando da Oriane Bertoni, a francesa que depois de 4 ouros, apesar da pouca idade, 18 anos, ela já tem 4 ouros em Copas do Mundo adulta, mas não tinha conseguido ouro. Muito pela presença sempre da Natália Grossmann. E dessa vez com a Janja presente, também se imaginava que ela não fosse conseguir. A Janja estava imparável, voltou de uma lesão, fazendo topo em todos os boulders da semifinal, classificatórias. E a gente vê que a Oriane conseguiu superar a própria rainha, para não ter nenhum asterisco nesse ouro, nesse primeiro ouro dela, e com 18 anos com certeza aparece como um futuro promissor da escalada. E a gente tem que ficar de olho, porque a gente está falando de 2024, as Olimpíadas acontecerem lá em Paris. Tudo isso em volta dessa francesa, que se classificou em último lugar para a final, olha só, se classificou em último lugar para a final, e fez na gente, no público, um efeito curioso, porque como ela se classificou em último, ela era sempre a primeira na final a subir nos boulders, e fazia com tal facilidade que a gente falou, peraí, eu acho que o roadsetter errou a mão aqui, todas vão conseguir fazer, é óbvio, e não, ela fazia com facilidade, mas vinha a próxima, e a outra, e não conseguia, e a Janja normalmente conseguia, mas não foi o que aconteceu com o boulder número 2, um slab ali no negativo, no positivo, na verdade, em que a Oriane conseguiu fazer em flash e a Janja não conseguiu o topo. Foi bem impressionante. O desempate entre a Janja e a Oriane foi realmente nas tentativas para topo, enquanto que no quarto boulder, que ninguém conseguiu, aí foi a vez da Janja mostrar todo o potencial dela, a loucura que é Janja Garnbret, mas aí já era tarde demais, a Oriane já estava definida como a campeã da etapa de Copa do Mundo de Boulder em Praga esse ano. Completou o pódio outra francesa, a Flavie, que não tinha até então nenhuma medalha, ela conseguiu a medalha de bronze. Já tá deixando saudade já essa experiência de ter estado numa Copa do Mundo. Mas fazer o quê? Antes da gente seguir para a classificação, eu tenho 2 recados para você, gente. Como eu já falei no início do vídeo, mas eu quero reforçar que vai ter mais um vídeo sobre Praga. A gente vai mostrar todos os bastidores. Tem muita coisa que acontece por trás do evento que você está vendo ali na televisão. Muitas coisas para fazer, atividades, dinâmicas e curiosidades mesmo que eu quero mostrar para vocês, que eu filmei ali junto com meu parceiro de viagem, Wesley, que eu já mando um abraço para ele aqui, que topou fazer essa aventura comigo de ir para Praga, para essa Copa do Mundo. O segundo recado, gente, é que vocês sabem que a escalada não é uma comunidade tão grande assim, e principalmente para um canal como o YouTube, cada curtida, cada comentário e compartilhamento conta muito para o canal continuar crescendo. Então, se você gosta do Nortenhos, quer ver a gente continuar fazendo isso por muito tempo, deixa o like aí, deixa o comentário, isso ajuda demais. Vamos lá, vamos para a classificação, porque tem virada. O Mejdi, com esse terceiro lugar, voltou a liderar o topo do ranking masculino, deixando Tomoa Narazaki em segundo, ele que não se classificou para a final do masculino nessa etapa. Já no feminino, de novo, uma francesa, ela, claro, Oriane Bertoni, foi muito regular em todas as etapas, agora ela é a líder isolada ali do ranking feminino de boulder desse ano.
2 franceses, olha só, 2 franceses liderando esse ranking. A próxima etapa já é agora, no próximo final de semana em Brixen, na Itália. E óbvio que a gente vai comentar tudo que vai acontecer aqui no canal, em mais essa etapa de boulder que vai acontecer lá na Europa. Valeu, gente! Quem ficou até aqui, um grande beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.